quero trazer uma mensagem para o teu coração que se encontra em Lucas, no capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15 até o 21. Eu peço que você fique atento a essa mensagem. Essa mensagem alcançará muitas pessoas, eu tenho certeza. Que Deus vai falar no teu coração nessa noite poderosamente. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, convidou muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, já tudo está preparado. E a todos a um começaram a escusar-se, dizendo-lhe: O primeiro, comprei um campo, e importa vê-lo, vago-te que me hajas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: Casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignou-se e disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros das cidades, trazei aqui os pobres, os aleijados e os mancos e cegos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Eu confesso para vocês que eu tive bastante tempo para preparar uma mensagem, pelo período que eu fui escolhido para a pregação, e fui preparando uma a uma, mas nenhuma arde meu coração. Eu sempre falo: Senhor, aquela que ardeira no meu coração é essa que eu vou ministrar. Foram várias mensagens pelas madrugadas, à tarde, e o Senhor me deu essa mensagem. E quando eu li essa mensagem, ardeu meu coração, e eu disse: Senhor, o que tu queres que eu ministre para o teu povo? E eu botei um tema nessa mensagem, que tem o tema: desculpas para Deus. Eu não sei como você vai receber, mas se você tiver que reclamar, reclame com Deus, porque eu vou citar os versículos aqui. Se tiver errado, você fale com Deus e converse com Deus, e Ele vai te mostrar o que Ele quer para a tua vida. Creio, meu Senhor. Na vida espiritual, muitas pessoas apresentam muitas desculpas para não orar, para ler a Bíblia, para ir à escola dominical, para entregar o seu dízimo ou trabalhar na igreja. O próprio Senhor Jesus também enfrentou isso e nos ensinou que aquele que não vão às suas festas espirituais estão perdendo, e outros serão alcançados. Aqueles que não querem, irmão, Deus levanta outro que quer. Deus, Ele deu para nós a oportunidade de pregar o Evangelho. Poderia ter enviado os seus anjos, mas Ele escolheu eu e você. Mas muitas das vezes a gente inventa tanta desculpa porque não queremos. E aí quando Deus levanta outro, é causa de inveja. Ah, porque aquele foi escolhido para fazer? Porque esse foi escolhido para fazer? Porque Deus te chamou, mas você não quis. Quais são as suas desculpas? Vamos aprender aqui 3 tipos de desculpa mais usadas. A primeira é o tempo. No versículo 18 ele diz: Comprei no campo e preciso ir ver. Primeira desculpa que sempre ouvimos é que não temos tempo. Esta desculpa é relativa, porque afinal todos temos o mesmo tempo de 24 horas por dia. O homem que comprou o campo disse que precisava ir ver sua compra. Esta desculpa está relacionada ao tempo, porque ele não quis deixar para ver o campo mais tarde. Podemos questionar como comprou o campo sem ter visto primeiro? E se já comprou o campo,
não ia sair do lugar, porque não podia esperar para ver depois. A festa é de noite e não dá para ver o campo bem à noite. Ele disse: eu comprei um campo, eu preciso ir lá ver. Sabe o que significa escusado? Significa desculpa. Significa pedir desculpa ou se desculpar por algo que você não quer fazer. E cada um inventou uma desculpa. Aquele homem disse que queria ver o campo, ele não poderia deixar para outro dia. É assim a nossa vida diária. Eu preciso fazer isso, é por isso eu não vou para a oração, é por isso eu não vou no culto, é por isso eu não vou fazer isso. E isso não pode deixar para outro momento. A presença de Deus não é prioridade em nossas vidas. Ou Deus não é mais prioridade em nossas vidas. O que aconteceu com o povo que clamava, com o povo que buscava, com o povo que se dedicava em oração? O que aconteceu com o povo que se dedicava cada vez mais em buscar a presença do Senhor, que passava horas e horas orando, chorando na presença do Senhor? Hoje 5, 10 minutos é muito ajoelhado, já não aguenta mais, porque não tem mais forças para clamar, não tem mais palavras para clamar. E intimidade com Deus é isso. Você tem intimidade com aquela pessoa e você passa horas e horas conversando. É porque não tem essa mesma intimidade com Deus. Se você não tem palavras, fique calado, mas permaneça na presença dEle. Tem pessoas que só choram na presença de Deus. Uma vez uma pessoa chegou comigo e disse: olha, essa irmã só chora quando ela se ajoelha. Toda vez ela passa 30 minutos chorando, porque o culto de oração e doutrina era meia hora de joelho. Cantava 2 louvores e o resto era palavra do ensino. E aquela irmã passava aí meia hora chorando. E o irmão ficou incomodado com aquilo e disse: por que essa irmã passa todo esse tempo chorando? Ela não tem palavra para falar, ela não sabe orar. Eu disse: cada um se expressa como quer diante de Deus. É que nem aquele que chegou, disse: Senhor, eu jejuo tantas vezes por dia, eu dou o dízimo. E aquele ali se ajoelhou, chorou, lamentou e disse: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Cada um, irmão, se expressa como quer, mas é importante que seja sincero diante de Deus. O tempo é a questão de prioridade. Você tem tempo para aquilo que pensa que importa. As pessoas que se dizem ocupadas gastam mais tempo em redes sociais, assistindo televisão e muitas outras coisas que poderiam esperar. Invista tempo em sua vida espiritual. Invista tempo mais na sua vida espiritual. Irmãos, muitos têm vivido um engano tão grande. Acha que dar um celular na mão de uma criança, isso vai entender. Acha que colocar a criança na frente da TV, passando horas e horas, isso vai entender. Mais tarde você vai ver a espiritualidade do seu filho. Você vai ver como o seu filho está se tornando. Por quê? Porque você não está deixando Deus doutrinar, você está deixando a televisão, você está deixando o telefone doutrinar o seu filho. E muitas pessoas também estão assim. Tem pessoas que passam horas e horas vendo série, mas não passam 10 minutos na presença do Senhor. E aí enchendo a mente com baboseiras. Quando eu era dirigente aí na congregação ali na 2 de agosto, o irmão chegou comigo e disse: não, já viu aquela série? Eu disse: série. A gente está tendo uma visão diferente de Lúcifer. Como é que é, rapaz? Eu disse: vai te converter, meu irmão. Vai ler a Bíblia, vai jejuar. Aleluia, Pai. E tem muitas pessoas assim. Não lê a Bíblia, mas vai observar a televisão e séries e começa a ouvir. É assim que o inimigo está entrando nos lares. É assim que o inimigo está entrando nas igrejas. Está distorcendo a palavra do Senhor. Aquele homem ali, ele se preocupou com um campo que ele poderia ter deixado para outro dia. O campo não ia sair do lugar. Mas ele se preocupou com aquilo. A segunda desculpa é o trabalho. No versículo 19 ele diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. A segunda desculpa mais usada por todos é que trabalha muito. Esta desculpa também está relacionada às questões financeiras e materiais.
como por exemplo, não tenho condução para a igreja ou não consigo entregar o meu dízimo. Cada junta de boi é composta de 2 bois do mesmo tamanho e força. Então foram 10 bois que foram comprados. Para testar tantos bois não era algo tão simples que pudesse ser feito. Era uma desculpa para não ir para aquela festa. Porque 10 bois era muito para ele testar. E de noite ainda. Trabalho é coisa muito importante. A palavra de Deus nos diz que o trabalhador é digno do seu salário. Está lá em 1 Timóteo 5,18. E adverte: se alguém não trabalha, também não coma. Está lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Mas o trabalho é como bênção de Deus. Não pode ser espelho para buscar o Senhor. Muitas pessoas procuram as igrejas pedindo a Deus bênção de um emprego e quando conseguem, afirmam que não podem mais buscar a Deus, porque estão trabalhando muito. Ah, Deus me dá um emprego, abre uma porta. Aí quando o líder pede: não, estou precisando de chance. Ah, eu estou trabalhando muito, não estou podendo ir à igreja. O trabalho é para ser uma bênção na tua vida, não uma maldição. Não é para tirar a presença de Deus da tua vida. A vida espiritual não é coisa para a gente à toa, e sim para quem trabalha. Vários homens de Deus foram chamados trabalhando, como Davi, Eliseu, Gideão, os discípulos. Por isso o Evangelho, Deus, Ele não chama desocupado. Eu me lembro de quando eu comecei a orar, e o meu lado começou a dormir lá em casa, para levantar a gente de madrugada. E a minha desculpa aí, meus irmãos, falou: não, a gente não tem tempo para orar, a gente acorda 5 horas para ir para o trabalho, porque quem conheceu meu pai sabe que 6h30 a gente já estava trabalhando. E eu comecei a trabalhar desde os meus 9 anos. E ele disse: então a gente vai orar 3 horas da madrugada. De 5 horas passou a ser 3 horas. Para quando desse 5 horas a gente trabalha. Foi difícil? Foi. Mas a gente pegou hábito para orar e buscar o Senhor. Era cansativo, porque quando chegava do trabalho tinha que ir para o colégio. 7 horas tinha que estar no colégio. Chegava do trabalho 5 horas e 7 horas tinha que estar no colégio. E até hoje eu falo para as pessoas: eu fazia trabalho de escola, eu me dedicava na igreja, e eu nunca murmurei contra Deus, pelo contrário. Isso foi um crescimento para a minha vida espiritual. A oração, ela nunca é demais em nossas vidas. O que é demais é desculpa, irmão, para buscar a Deus. É desculpa para se ajoelhar. É desculpa, irmão, para se consagrar. É desculpa para pagar um preço. E Deus não se agrada disso. O Senhor, Ele nos chamou para a santidade, para viver a santidade. A palavra que foi lida aqui pelo irmão Lago fala que a porta é estreita e o caminho é apertado. Aleluia. E se o caminho é apertado, ele não é fácil de caminhar, não. Não pense que é fácil, como esse novo evangelho que as pessoas pregam, que tudo é bênção, que tudo é alegria. Não é isso, não. Você vai sofrer também, você vai passar luta, você vai passar dificuldade. Quando Jesus ali estava no barco com os discípulos, não era para dizer ali que ele estava no barco para repreender somente aquela tempestade, é para dizer que mesmo na tempestade ele está conosco. Mas tem gente que confunde. Ah, Jesus está no barco, ele vai repreender essa tempestade. Não. Se ele não repreender, ele vai estar contigo nessa tempestade. Confia no Senhor. O terceiro é a desculpa da família. A terceira desculpa mais usada: cansei-me, por isso, casei-me, por isso não posso ir. A terceira desculpa mais usada com relação às questões familiares, problemas de relacionamento com pessoas da família, muitas das vezes se tornam empecilhos para buscar a Deus. O homem que disse que havia se casado poderia levar junto a sua esposa. Certamente a presença da família estava incluída no convite para a festa. Mesmo que estivesse em lua de mel, ir a uma festa só traria momentos agradáveis para o noivo, para o novo lar constituído.
Muitas pessoas colocam culpa na sua vida espiritual em seu cônjuge, como Adão que colocou a culpa em Eva e esta culpou a serpente. Também muitos jovens colocam a culpa em seus pais. Isso não adianta nada, porque cada um é responsável pela sua própria salvação diante de Deus. Ah, meu pai não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo, minha mãe não deixa eu fazer isso. Eu tenho certeza que teu pai não impede você de buscar a presença do Senhor. Eu tenho certeza que teu pai não te impede de se consagrar, de se dedicar à obra do Senhor. A única coisa que Jesus colocou acima da família é a importância de buscar a Deus, prometendo que todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Se a sua família tem te impedido de buscar a Deus, persista, busca o Senhor pela salvação da sua casa e nunca desanime da sua fé. Que não seja impedimento. Eu costumava falar que tudo que é impedimento, Deus tira. Nós oremos, irmãos, quase 7 anos pelo casal. Entramos em campanha, tudo mais. Quando eu peguei esse período de oração, os irmãos já estavam orando já há um bom tempo. E começamos a orar pedindo. E íamos na casa desse casal. O homem era bruto, a mulher era mais ainda. Mas eram crentes. Glória. E a gente orava, pedia a direção de Deus. Quando saía, estava tudo bem, não demorava muito, ligava pra gente, eu mandava alguém chamar, olha, está acontecendo isso lá, estou pedindo que você vá lá. E de novo a gente ia lá. E um certo dia fui tomado pelo Espírito Santo. E eu disse, olha, Deus manda dizer para vocês, se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam dos seus maus caminhos, sejam libertos. O Senhor manda dizer que tudo aquilo que atrapalha, Ele tira. Não passou 2 meses se separaram. Até hoje são separados. Ela não casou e ele também não, porque não deu mais certo. E um dia eu encontrei ele, o marido, que era marido, e ele disse, irmão, faça uma oração porque nada dá certo na minha vida. Eu disse, só vai dar certo quando você se converter ao Senhor, quando você buscar o Senhor com sinceridade. Porque a família era desculpa para você não buscar a Deus. Então Deus precisou tirar. A Bíblia enfatiza a importância de dedicar tempo a Deus. Ensina que isso é essencial para o crescimento espiritual e para um relacionamento profundo com Ele. Mais do que uma mera obrigação, é um convite a priorizar Deus acima de todas as outras coisas e a aproveitar sabiamente o tempo que Ele nos concede. Jesus ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que implica dedicar tempo e atenção antes de outras preocupações terrenas. Paulo, em Efésios capítulo 5, ele exorta aos crentes: cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Isso inclui reserva de tempo intencionalmente para buscar a vontade do Senhor. Jesus disse que todos nós iremos comparecer diante do tribunal do juízo final. Ali o Senhor não aceitará desculpa e sim julgará conforme as atitudes. Está lá em Mateus capítulo 25. A melhor coisa que podemos fazer é pedir perdão enquanto há tempo e se arrepender dos nossos maus caminhos, para voltarmos a viver a presença do Senhor em nossas vidas. Sabe o que está acontecendo? As igrejas estão se esfriando. Já não há mais muitos que buscam a Deus. Já não há mais muitos que se dedicam à oração. Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu lugar. Não há mais a comunhão onde todos se reuniam e buscavam ali a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que ali os discípulos estavam reunidos num só lugar, num só propósito, e veio um som como um vento impetuoso e encheu toda aquela casa. Aleluia, Jesus. Isso significa união, comunhão. Já não há mais quem busca o Senhor com um coração sincero. Às vezes nós sabemos que as
Ah, Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando isso? Por que, Senhor, isso aconteceu na minha vida? Mas nós não queremos mais se dedicar à oração, a buscar a presença do Senhor. Eu desde quando comecei a orar aqui, eu orava em casa antes, pelas 3 horas da madrugada eu ia orando, e sempre a minha esposa falava, me acorda. Só que às vezes eu acordava ela só olhava, falava, e dormia de novo. Eu disse, vai chegar o tempo. Aleluia. E eu disse, Senhor, eu não vou mais questionar homem algum, mas eu vou pedir do Senhor, e é o Senhor que vai despertar, é o Senhor que vai fazer. E eu comecei a orar, Senhor, dá-me uma estratégia, Senhor, para que a minha esposa venha buscar, para que ela também venha estar comigo em oração. E foi quando Deus começou a despertar ela, para nós virmos para a casa do Senhor buscar junto. Poderíamos estar orando em casa, não dá 2 minutos para ir para casa, mas resolvemos vir buscar aqui a presença do Senhor. E é aqui que o Senhor tem revelado, é aqui que o Senhor tem derramado a presença dele sobre nossas vidas, é aqui que o Senhor tem cumprido as promessas dele, é aqui que o Senhor tem mostrado os sinais dele, é aqui que o Senhor quer operar, é aqui que o Senhor quer levantar homens e mulheres de Deus, é aqui que o Senhor quer derramar a sua presença, do seu Espírito sobre toda a carne, é aqui que o Senhor quer derramar os dons espirituais sobre vidas de pessoas. É por isso, irmão, que nós buscamos ao Senhor. Não é para ser o santão, não é para mostrar que somos melhores, é porque eu preciso de Deus na minha vida. Aleluia! Eu preciso do Senhor todos os dias, porque sem a presença dele eu vou pecar, sem a presença dele eu vou cair, eu quero permanecer firme. Eu já tive a experiência, irmão, de estar fraco espiritualmente. Eu já tive a experiência de falar com o Espírito Santo e não sentir nada, porque eu me afastei dele. Sabe qual era a mensagem que eu ia trazer? Dentro da igreja, mas longe de Deus. Mas eu disse, não, eu quero essa, porque o meu tempo é pouco, porque eu estou perto de buscar a minha igreja, e o meu povo ele precisa despertar, o meu povo ele precisa despertar para me buscar. Sabe por que está acontecendo essas coisas no bairro novamente? Porque a igreja deixou de buscar, porque muitos deixaram de buscar a presença do Senhor, e é por isso que essas coisas têm acontecido, porque quando a igreja buscava, não acontecia essas coisas. Era raro você ouvir falar de facção, era raro você ouvir falar de assassinato ou de morte. Eu me lembro que houve um tempo que muitos jovens estavam se matando, e a igreja se uniu em oração. Quando eu falo a igreja, são todos os ministérios, se uniram em oração. Era a gente buscando de madrugada, a gente saía 3 horas, 2 horas para a oração, mas saímos 5 horas para a oração e encontrava aqueles irmãos vindo e indo para a oração. E aí a galera da igreja disse, olha, já está aí, não, estou vindo. Glória a Deus! E Deus começou a derramar a presença dele sobre este bairro. Pessoas começaram a ser salvas, pessoas começaram a ser libertas. E quando nós perdemos tempo, irmão, e olhar para a vida alheia para julgar, porque tem gente que julga até aquele que ora, ele não ora, mas julga aquele que ora. Quando nós perdemos tempo para isso, o inimigo está lá aplaudindo, dizendo, é isso que eu quero, é divisão na igreja, é contenda, é inimizade, é porfia, é ira, é ciúme. Enquanto o Espírito Santo está dizendo, eu quero derramar da minha presença, eu quero dar sabedoria, eu quero dar o gozo da salvação, eu quero dar da minha presença e renovar pessoas, eu quero dar visões espirituais para aqueles que não têm, eu quero abençoar aquele que não é abençoado, eu quero dar libertação para aquele que não é liberto, eu quero fortalecer aquele que está fraco, eu quero levantar aquele que está caído, eu quero fazer um mover de reboliço no meio da minha igreja, para que o meu povo saiba que eu estou com eles. E só aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo tem que ser levantado para buscar o Senhor. Só aquele que se dedica na presença do Senhor verdadeiramente. Deus tem revelado os seus mistérios, Deus tem revelado a sua verdade. A palavra do Senhor diz lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, e perseveravam
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era o povo que vivia orando, que vivia buscando. Como a gente quer ter intimidade com Deus se nós não buscamos, se nós não falamos com Ele? Certos filhos de sacerdotes no tempo de Jesus foram exorcizar demônios, e os demônios olharam para eles e disseram: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Sabe por quê? Porque a voz daquele que ora é conhecido no reino espiritual. Aquele que ora, a voz dele é conhecido e o inimigo conhece. Quantas vezes chegamos em lugares onde tinha pessoas endemoniadas e eu entrando na porta, o demônio gritava: ei, vão embora, eu não quero vocês aqui, porque já sabiam que a presença do Senhor estava conosco. O irmão estava conversando comigo e disse: não, e se gabando, sou crente de oração, eu busco o Senhor, eu me consagro. Glórias a Ti. O que é que tu está falando, irmão? Tu acha que eu sou de oração? Eu não estou falando nada disso. Ele disse: irmão, eu fui chamado para expulsar um demônio de uma endemoniada na casa de uma irmã. A gente foi para lá, era 9 horas da noite. Fiquemos até 3 da manhã expulsando. Esse irmão, não vou para brigar com o demônio, não é no nome de Jesus que ele tem que sair. Eu não preciso estar brigando com ele, porque é no nome de Jesus. E tem gente que se gaba. Eu passei foi horas ali expulsando. Jesus diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Nós precisamos buscar a presença do Senhor para viver as promessas de Deus. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo, que muitas das vezes ele diz: olha, este caminho não é para ti, este caminho não é para ti, mas você insiste, eu vou nesse caminho, eu quero fazer a minha vontade. Não é assim. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça o que o Senhor está falando para você. Quer ser bem sucedido? Ouça o que o Espírito diz. Deixa a carne de lado. Quantas das vezes, irmão, cheguei em oração, não só aqui, todo dolorido, com sono, cansado, mas eu estava ali clamando ao Senhor, buscando o Senhor. E é isso que Deus quer. Vinde a mim como estás. É isso que o Senhor quer de nossas vidas. É busca, é compromisso. Chega de desculpa. É a palavra do Senhor que fala. Cada um inventou a sua desculpa. Um porque tinha um campo que tinha comprado, outro tinha comprado ali uma junta de boi, outro tinha casado e botou a culpa na família. Se Adão tivesse tomado outra postura, mas naquele momento ele olhou e disse: olha, a mulher que tu me deste. É porque nós temos um costume, irmãos, quando nós não estamos no espírito, de colocar a culpa nas pessoas. É porque meu pastor não olha para mim, é porque meu pastor não gosta de mim, é porque meu pastor não ora por mim, é porque não está olhando todo por mim, é porque estão falando mal de mim. Para de ver coisas que não existem e busca a presença do Senhor. Quem te chamou foi Jesus, não foi o homem. Você está para fazer a obra de Deus, não é a obra para o homem. Não pense que é o homem que vai te reconhecer, é lá no céu, irmão. É mais doloroso. Sabe qual é a palavra mais dolorosa que muitos vão ouvir? Não é uma palavra dizendo eu não te amo, de um esposo, de uma esposa. Não é uma palavra que diz eu te odeio, mas é quando chegar perante o Senhor e Ele olhar e dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Essa vai ser a palavra mais dolorosa para muitos e a realidade. Não adianta, irmão, fazer o evangelho eu vou fazer. É preciso se dedicar à obra do Senhor. A obra só vai crescer, irmão, se nós arregaçarmos a manga e colocarmos para fazer. Não é esperar cair do céu. Somos nós que temos que nos colocar na presença do Senhor.
Viemos aqui na segunda-feira e nós estamos fazendo esse período de oração, que é bom que fosse toda a igreja. O bom seria toda a igreja nesse propósito, de 10 às 11. Foi uma bênção a oração. E quando foi pela madrugada, eu contei só para minha esposa e eu acho que foi o pastor Fred. Quando foi pela madrugada, na terça-feira, umas 3h30 da madrugada, eu tive um sonho onde o inimigo vinha furiosamente contra a minha vida. E ele agarrava meu pescoço dizendo que ele ia me matar. Eu acordei e não conseguia falar porque alguém estava segurando o meu pescoço. Ah, irmão, então tu está em pecado. Não, irmão. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual, não é brincadeira o que nós fazemos na igreja. Quando nós aqui se ajoelhamos para orar, irmão, não é brincadeira. É para buscar o Senhor. E eu não conseguia falar, e até que eu consegui expressar apenas uma frase e dizer: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Eu acordei tão gelado que eu não sou de sentir frio. E eu acordei tão gelado que eu peguei o lençol que a minha esposa nem estava embrulhada e ela estava com tanto calor. E eu me embrulhei todinho. E eu disse: Senhor, tem misericórdia na minha vida. E aí no instante meu corpo começou a esquentar novamente. Eu sei, irmão, que o inimigo está furioso com o que nós estamos fazendo. Porque nós estamos mexendo com o reino espiritual. Porque há pessoas que precisam de libertação. Há pessoas que precisam de cura interior. Aleluia. Tem crente ainda que precisa ser liberto ainda. Porque ainda vive muito lá no passado. Não quer viver o presente nem o futuro. Enquanto você está preso lá no passado, o futuro e o presente estão passando diante de ti. Deus, nessa noite, Ele te chama ao arrependimento. Aleluia, meu Deus. Mais uma vez. Glória. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. Santo, santo és o Senhor. Aleluia, Deus. Não sei como você recebeu essa palavra essa noite. Louvado é o nome do Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. Glória a Deus. Naquele grande dia, quando chegar na presença do Senhor, Glória a Deus. Ele não vai me cobrar e dizer: eu mandei tu falar e tu não falou. Eu não vou ser culpado do sangue de ninguém. Aleluia. Se nós não clamarmos as próprias palavras, clamaremos a palavra do Senhor. Se nós não buscarmos o Senhor, nós vamos ficar fracos espiritualmente. Ah, Deus, que honra. O maligno vai entrar no nosso lar, na nossa família, e vai destruir aquilo que Deus já construiu. Quantos aqui tem promessa de Deus na sua vida? Eu que todos aqui, porque a promessa é para todos. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você não se libertar do seu velho eu, Deus ele não vai encher a tua vida. Deixa para trás tudo isso que é impedimento. Começa a colocar nas mãos do Senhor. Começa a pedir: Espírito Santo, eu não tenho forças, mas me dá forças, Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que é na nossa fraqueza que o amor dele se aperfeiçoa. Jesus, quando chamou ali os discípulos para orar, eles não conseguiam, pois eles não tinham costume. A minha esposa estava falando que ela já está gostando, porque ela está se acostumando a orar várias horas já na presença do Senhor. É tão maravilhoso como você se ajoelhar na presença do Senhor e sentir a presença do Espírito Santo. É tão maravilhoso você se ajoelhar diante do Senhor e chorar na presença dele e dizer: Senhor, obrigado por mais esse dia. Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Você só está aqui porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Você só está aqui porque o Senhor permitiu. Muitos não têm essa oportunidade que você tem de estar adorando, de estar buscando, de estar clamando ao Senhor. Não desperdice nenhum momento
bênção neste lugar. Deus, Ele está aqui neste lugar, nessa noite, para que você tenha certeza que Ele é na sua vida. Os dias podem ser maus, as lutas podem ser grandes, mas Jesus, Ele está contigo em todas elas, e Ele não vai te abandonar. Jesus, Ele fez uma promessa.